Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bom dia, já de madrugada aqui na cidade de Tupã. Pastor Mauro Alves, aqui na cidade de Tupã, extremo oeste paulista. Somos diretor do CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Já formamos várias turmas de teologia, temos vários cursos para disponibilizar à distância, cursos de aperfeiçoação em várias áreas da teologia, apologética cristã, que é o carro-chefe. Inclusive, o lema dos nossos vídeos é Apologética em Foco. E hoje nós vamos tratar um assunto bem interessantíssimo, na terceira aula que nós vamos dar sobre o tema. E eu quero que você fique atento, se você puder dar um like aí para nós, compartilhar esse vídeo. Esse vídeo vai subir lá para o nosso canal do YouTube, você pode estar se inscrevendo lá também. Lá é o CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Então nós vamos rodar a vinheta e já nós voltamos com mais esse assunto. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta aqui. Apologética em Foco, com uma série de vídeos que nós estamos fazendo com o tema que vai passar aí na sua tela. Você vai perceber aí, os pregadores afirmam, mas a Bíblia não. É a aula 3, eu recomendo as outras duas que já estão lá no YouTube, né? A primeira nós falamos de Moisés, que ele não foi colocado nas águas do Nilo, como os pregadores afirmam. E a segunda nós falamos também sobre a questão que é muito pregada, que o nome de Deus é Já, e Salmo 68, verso 4, né, que os pregadores afirmam, e eu expliquei o que significa o texto, essa passagem lá, o contexto do Salmo 68, verso 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui dos Salmos também. Eu não sei se você já ouviu, mas é muito comum pregadores neopentecostais, né, principalmente os neopentecostais, mas isso já tem chegado também dentro do arraial pentecostal, que eles começam no seu triunfalismo exacerbado, querendo ganhar a plateia, a multidão, eles começam a dizer, vós sois deuses, Jesus falou isso no Novo Testamento, nós somos pequenos deuses e podemos alcançar, citam até a palavra Cristo, né, que significa aquele que se parece com Cristo, alguns vão mais além, dizem pequenos cristos, e que nós somos pequenos deuses, somos deuses também, que o próprio Jesus diz isso, e o salmista, Jesus vai citar mesmo, né, o Salmo, vamos dar uma olhadinha no Salmo 82, eu quero ler o contexto todo, diz assim, né, porque na verdade esse Salmo é um Salmo de Asaf, que é um hino, né, e ele está está fazendo aqui uma construção a respeito de juízes, magistrados que deveriam julgar a causa das pessoas com equidade, com justiça, mas eles não faziam. Então, a própria palavra justiça, né, tsikenu, que é a palavra hebraica, ela dá uma ideia de perseguir a justiça. Os magistrados, né, os juízes, que é a palavra shoftim, né, juízes é shoftim do hebraico, também traz a ideia, denota a ideia de que eles terão equidade. Como o nosso Supremo Tribunal Federal aqui, né, no pátio lá do Supremo, da Praça dos Três Poderes ali de frente ao Supremo, tem uma mulher com os olhos vendados, isso significa que a justiça deveria ser cega, imparcial, mas nós estamos vendo aqui no nosso país que isso não está acontecendo de forma alguma, né? O Supremo Tribunal Federal, ele está politizado, né, e ele tem uma ideologia, mas não é esse o assunto, né, não quero falar de política, mas o fato é que esses juízes, eles se sentiam como deuses, eles eram deuses que podiam tomar decisão na vida do povo. Olha o que a Bíblia diz, então, Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, observem, até quando julgareis, aqui é o salmista, é um hino, mas ele está
ele tá recebendo uma revelação de Deus a respeito desses magistrados que frequentavam as igrejas, viu? Frequentavam os templos lá, frequentavam o templo. Eu estou fazendo aqui uma aplicação, né? Naquela época não tinha igreja, era só o templo, mas eles congregavam, pessoas que congregavam. Até quando julgarei injustamente e respeitarei a aparência das pessoas dos ímpios? Que é a parcialidade, no caso. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. E eu disse: vós sois deuses, a vós outros sois todos, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Então, aqui o salmista trazendo uma ideia muito interessante, né? Se eles são deuses mesmo, se eles fossem deuses, como eles morreriam como homens? Morreriam como vós sois deuses, mas eles morrereis, né? Todavia morrereis como homens. É como acontece lá no capítulo 28 de Ezequiel a respeito do anticristo. A partir do versículo 11, como diz que ele fala, eu sou Deus? É uma pergunta, né? Ele está afirmando que é Deus. E o próprio Deus responde, você não é Deus, você é homem, estou parafraseando, e vai morrer como homem. Então, aqui, olha o que a Bíblia diz no final, o salmista diz, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Esse sim é o julgamento de Deus que não falha, com equidade e justiça. Então, na verdade, nós não podemos afirmar, o neopentecostalismo, os triunfalistas afirmam que nós somos Deus, vamos conquistar, nós podemos, porque nós temos que determinar, porque nós somos Deus, a nossa palavra tem poder. Então, vamos dar uma lida num texto, né, o verso 7 aqui do Salmo diz que eles vão morrer como qualquer príncipes, eram magistrados, andavam em jumentas brancas para se destacar, está lá no livro de Juízes, isso, né, dos Juízes. Olha o que a Bíblia diz na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, quero ler com vocês, e o versículo 4. Que interessante esse texto. Diz assim, ó, 2 Pedro 2:4, diz assim, ó, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. Percebam aqui o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia que está citando, né, que esses pregadores, triunfalistas, eles não levam em conta os contextos, né, e os triunfalismo, e usa um triunfalismo exacerbado, os pregadores da última hora, né, que nós vemos aí, os coaching, os pregadores de banquinho. Então, nós podemos dizer que a passagem que menciona aqui, ó, o 2 Pedro 1:4, menciona a nossa participação na natureza divina, quanto aos atributos comunicáveis, e não aos absolutos, onipresença, onipotência e onisciência. O Deus, para alguém ser Deus, ele tem que ter os atributos da divindade, onipotência, todo poder, onisciência, saber todas as coisas, e a onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a eternidade, né, que ele tem que ser pré-existente, ele tem que ser, e a Bíblia diz que o único que possui a eternidade é o Senhor, porque os outros que vão herdar a eternidade, como os anjos e nós herdaram a eternidade porque foi constituída por ele. Então, só ele mesmo é que tem a eternidade na sua essência. Olha o que a Bíblia diz ainda em 2 Pedro, capítulo 1, do 5 ao 9. Ó. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Percebam que a Bíblia, no texto que nós lemos, 2 Pedro 1:4, diz que ele não perdoou nem os anjos, né, que são ministradores, servos de Deus, lá estão a serviços de Deus, nem os anjos. Olha o versículo 2.
e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza falam de vós negócios com palavras fingidas, olha que interessante, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos homens. Então, é nesse sentido aqui que nós devemos pensar, né? É antibíblico, isso que eles falam, é uma interpretação espúria da Bíblia, né? E eles até argumentam o seguinte: ser Deus não significa ser igual a Deus, somos semelhante a Ele, né? Somos deuses com D minúsculo, andando na terra. Que engano, hein? É um engano terrível isso daí. Porque olha o que a Bíblia diz em Isaías 46, 5. Vamos dar uma olhadinha. E aí eu fecho aqui, dizendo que nós não somos deuses, nós somos servos do Senhor, somos homens mortais, vil mortais, né? Isaías 46, 5 diz assim: a quem me fareis semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Percebam, Deus está dizendo que ninguém é semelhante a ele. Ninguém pode ser igual a ele. A Bíblia diz de um que tentou ser semelhante ao Altíssimo e foi destronado, foi desbaratado e lançado por terra, né? Porque quis ser semelhante ao Altíssimo, nem igual ele não quis ser semelhante. Isso é a síndrome de Satanás e é uma mentira que nasceu lá no Éden. Porque quando Satanás, através da serpente, começou a indagar Eva, ele chamou Deus de mentiroso e disse que eles não morreriam, é que eles seriam igual a Deus. Esse anelo, essa ânsia do ser humano, essa busca do ser humano pela divindade, começou lá no Éden e é uma semente maligna que aparece hoje aí com esses pregadores, uma roupagem bonita, né? Mas é o mesmo veneno antigo lá do Éden. Que Deus nos guarde disso e que possamos entender que Deus pode até nos honrar. A honra é nossa, mas a glória é sempre dele. Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Vou ficando por aqui e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.